A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos apresentar Moisés, que foi convidado por Deus para subir o Monte Sinai para escrever os mandamentos. E como sabemos muito bem, Moisés foi responsável por tirar o povo da escravidão e levá-los a caminho da terra prometida, a terra que Deus havia dito que seria o melhor lugar para eles viverem e não serem escravos como eram e viviam dentro dos reinados dos faraós. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele pegou o povo, atravessou o Mar Vermelho e foi à procura da terra prometida. Porém, durante essa jornada em busca da terra prometida, o povo estava se desviando dos seus caminhos. Eles precisavam de respeitar aquilo que Deus os convidava a viver, que é a prática do amor, como nós conhecemos muito bem, porém, eles não estavam fazendo isso. Deus então decidiu colocar a eles os mandamentos, que seriam regras para eles respeitarem e obedecerem. E por isso, Moisés levou 2 tábuas para que pudesse escrever esses mandamentos e assim ter um direcionamento e uma forma correta de viver em sociedade. Não havia até ali ainda regras concretas e firmes para que eles pudessem servir a Deus de todo o seu coração. E como sabemos muito bem, para que Deus pudesse se manter junto com aquele povo, ele impôs 10 regras para aquele povo, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Mas, para isso, Moisés conversou com Deus e suplicou a Deus que pudesse o ajudar, que pudesse ajudar todo aquele povo, que tivesse misericórdia daquelas pessoas. Uma das frases que nos mostra isso é o seguinte, é no versículo 9 que diz: "Peço-te, caminha conosco." Quando Moisés pede a Deus para que possa caminhar com o povo, é que possa o ensinar a direcionar, a ser o pastoreador daquele povo que estava desorientado e que ele pudesse dar a Moisés esse poder de liderança para ajudar aquele povo. E assim ele diz até no final do versículo 9: "E nos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua", que nós possamos ser parte do povo de Deus e não de um povo desorientado, mas que tenhamos Deus como nosso rei, como nosso guia, como nosso pastor e nossa direção. Moisés, como respeitou as vontades de Deus, fez tudo aquilo, Deus entregou a ele os 10 mandamentos e que o povo pudesse respeitar esses mandamentos. Senão jamais encontrariam a terra prometida. E isso acontece exatamente conosco. Nós muitas vezes buscamos direções em nossas vidas e não conseguimos chegar a lugar nenhum. Às vezes acreditamos que tudo está dando errado e quando nós paramos para refletir e analisar o porquê, a razão é muito simples. É porque nós estamos agindo da forma errada, da forma incorreta. Nós não estamos praticando aquilo como deveria ser feito. Exemplos, nós podemos citar vários. Entre eles está a nossa corrupção. Às vezes queremos conquistar as coisas do modo fácil, aí nós decidimos retirar do outro, vender às vezes produtos mais caros, tirar vantagem das pessoas e no final das contas tudo acaba dando errado para a gente. Às vezes acabamos até presos porque nós agimos de forma corruptível e quebramos as regras que a nossa sociedade nos impõe. E dessa forma acabamos indo até mesmo para as cadeias. Então o ensinamento da nossa primeira leitura de hoje é que possamos colocar Deus na nossa frente e tudo aquilo que nós decidirmos como passos para a nossa vida, que seja dentro daquilo que Jesus nos mostrou, que Jesus nos ensinou, que os profetas receberam de Deus. E como sabemos, todos os ensinamentos de Deus, tanto Pai, Filho e Espírito Santo, são direcionados ao amor, ao respeito, à fraternidade. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial tem o seguinte refrão: "A vós louvor, honra e glória eternamente." É o que nós devemos render a Deus, já que nós somos criação de Deus e somos filhos de Deus.
louvor, honras e glórias, nós temos que ter com Deus a todo momento e ter esse respeito para recebermos as graças necessárias para as nossas vidas. Isso faz parte do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama a Deus sobre todas as coisas irá render glórias, louvores a todo momento. Irá render adoração a Deus. Mas aqueles que não amam a Deus sobre todas as coisas irão dar valor a outras coisas. E nós conhecemos muitas coisas que no nosso dia a dia nós damos muito mais valor do que Deus. Às vezes damos mais valor a pessoas que são pecadoras do que a Deus Pai Todo-Poderoso. Às vezes tem pessoas por aí que vivem brigando por causa de um presidente da república, por causa de um cantor X, por causa de um jogador de futebol, ou até mesmo por causa de um time de futebol, colocando à frente outras coisas do que Deus, mostrando às vezes sentimentos de ódio, raiva, ira, e assim afastando aquilo que é convidado a viver por Deus, que é a prática do amor. Pessoas fanáticas, pessoas que gostam de percorrer caminhos que são voltados à fama, geralmente passam por esses problemas relacionados a não render glórias e louvores a Deus, porque acreditam que elas possuem grandes poderes, possuem grandes status para a sociedade e podem fazer o que quiserem. Só que não é bem assim que funciona. Aquele que é cristão, que acredita em Deus, que entrega o seu coração à fé em Jesus Cristo, esse deve compreender que em primeiro lugar vêm os mandamentos. E se os mandamentos vêm em primeiro lugar, deve amar a Deus sobre todas as coisas. E acima de tudo, colocar o seu coração, a sua fé direcionada a Deus a todo momento, não a outras coisas e outras situações. Amar ao próximo pertence a Deus porque somos criações de Deus, mas não devemos adorar ao próximo. Adoração somente a Deus Pai Todo-Poderoso que nos criou. Aos nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco, é o respeito, o carinho, a fraternidade que nós devemos doar e dar às pessoas. Vamos ouvir uma reflexão agora da nossa segunda leitura. A nossa segunda leitura de hoje nos traz uma frase aqui muito interessante. Ela diz o seguinte: cultivai a concórdia. Mas o que é cultivar a concórdia? É cultivar a paz, é buscar viver os sentimentos de bondade em nosso coração. Todas as vezes que nós vemos pessoas querendo discutir, entrar em brigas, criar conflitos, nós como cristãos devemos ao máximo apaziguar as brigas. De preferência até evitá-las, porque nós conhecemos muito bem o coração das pessoas. E geralmente as pessoas não têm bons sentimentos em relação àquilo que elas acreditam de todo o coração e principalmente quando estão envolvidas no pecado. O pecado, como exemplo que citei, que foi repassado até mesmo no nosso salmo responsorial, é a idolatria. Nós muitas vezes idolatramos outras pessoas e às vezes nós tentamos brigar e defender uma situação que acaba não entrando em acordo com o outro. Às vezes queremos dizer à pessoa que Deus é amor e que Deus deve estar sendo a prática dos nossos mandamentos e amá-lo sobre todas as coisas, e a pessoa não aceita isso. Às vezes porque a pessoa não acredita em nada ou porque a pessoa tem outros valores diferentes do nosso. Então, aquele que é cristão, ele cultivará a concórdia, não brigará com seu irmão, não entrará em conflito por causa das diferenças, mas irá praticar o amor. Amar é dar ao outro o direito de ser ele mesmo. Se você dá ao outro o direito de ser ele mesmo, você irá respeitar as diferenças, ainda que ele não acredite em Deus. Ninguém é forçado a acreditar em Deus. Você deve apenas apresentar Deus à pessoa. Se ela quiser acreditar, muito bem, parabéns, é o que Deus nos convida a fazer e que nós possamos vencer essas batalhas. Mas, se não conseguirmos, não podemos forçar as pessoas, não podemos ameaçá-las
ainda que seja parte de nossa família. Nós temos que respeitar as diferenças e compreender que Deus faz exatamente isso conosco. Respeita as nossas diferenças e aceita cada um como ele é. Porém, para alcançar o paraíso, o reino dos céus, a salvação, nós temos regras a seguir. Respeitando as regras, está tudo certo. Você irá alcançar aquilo que tanto deseja. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho nos traz uma frase muito interessante. Ela diz o seguinte: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Por que Deus não enviou Jesus Cristo para condenar o mundo? É muito simples. Deus percebeu que os homens precisavam de uma conexão entre ele e Deus. Deus e os homens precisavam dessa conexão entre Deus e o homem. E ele só poderia fazer isso se houvesse um holocausto de alguém que não tivesse pecado e fosse homem. E sabia que não encontraria nos homens normais essa capacidade. E por isso decidiu que enviaria Jesus Cristo para que ele pudesse viver entre nós sem cometer pecados e assim morrer na cruz e ser o holocausto que precisávamos para ter uma comunhão com Deus. É claro que algumas pessoas acreditam nisso e outras não acreditam. Nosso coração, quando está entregue em acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele foi capaz de entregar a sua vida para que nós tivéssemos essa comunhão com Deus, esse já está salvo. Quem acredita nisso já está salvo. É uma promessa de Deus no nosso Evangelho de hoje. Mas aquele que não acredita, aquele que não se entrega corretamente e nega, às vezes até mesmo faz uma blasfêmia contra o Espírito Santo, esse já está condenado. É claro que as pessoas que estão nos caminhos de Deus, servindo a Deus, têm que ter um compromisso com Deus. Elas simplesmente não só serão salvas porque acreditam em Jesus, mas têm que acreditar e praticar aquilo que Ele convidou a viver. Caso contrário, perderá a sua salvação da mesma forma que uma pessoa que não acredita perderá. Então é um compromisso muito maior do que somente acreditar. Deus nos entregou os mandamentos, então esse é o compromisso que nós temos, de respeitar os mandamentos e acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus. Esse é o convite do nosso Evangelho de hoje, que possamos professar constantemente que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso caminho até o Espírito Santo e é o nosso caminho até Deus Pai. Nós podemos fazer a nossa oração invocando o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo intercederá a Deus por nós e assim receberemos o Espírito Santo de Deus para que as manifestações que nós precisamos aconteçam no nosso dia a dia. As manifestações do Espírito Santo irão nos ajudar a praticar o amor com os nossos irmãos e esse amor está dentro dos mandamentos de Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Se o que você pede a Deus se encaixar no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo, Deus irá conceder a você a ajuda que tanto precisa. Mas quando você pede a Deus alguma coisa porque quer aparecer, ou por luxo, ou por capricho, infelizmente ou felizmente, você não alcançará o que tanto deseja. Deus às vezes não te faz um milionário porque sabe muito bem que esse dinheiro que cairia na sua mão seria para a sua destruição. E por isso, jogos, excesso de dinheiro é pecado para as nossas vidas. Porque muito dinheiro na mão do homem pode o transformar em algo que ele não gostaria de ser, que é um grande pecador, um homem que comete grandes deslizes na vida porque ele tem dinheiro para cometer aquilo, tem capacidade de pagar, às vezes, pelo pecado. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso Evangelho de hoje. Espero que tenham gostado e que a paz do Senhor
esteja com cada um de vós.